Olá, meu nome é Patrícia, esse aqui é o Estante Clássica, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre livros, então se você gosta do tema, já se inscreve e clica no sininho para você receber notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo por aqui. Hoje eu vim com um vídeo diferente do que eu costumo fazer. Eu costumo fazer aqui vídeos de resenhas dos livros que eu li, mas no meu vídeo de, acho que foi atualizações de leituras, e é um vídeo que eu coloquei o título Atualizações de Leituras e Mudanças no canal, né? Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima. Nesse vídeo eu falo que talvez eu fosse mudar um pouquinho a estrutura do canal, porque nesse ano de 2026 eu estava com vontade de ler livros maiores, de ler alguns calhamaços que eu tenho aqui na minha estante e que eu ainda não li. Então eu iria fazer talvez um vídeo de vlog, de leitura, para poder não sumir aqui do canal, né? Até terminar de ler o livro e trazer a resenha. Mas eu não sou muito, assim, muito fã de fazer vídeo de vlog, eu não sei muito bem. Então eu resolvi trazer um vídeo que eu vou chamar assim de diário de leitura, acho que ficou o nome ok, para poder comentar sobre a leitura. Então acho que a minha ideia é fazer esse diário de leituras, comentando, né, até onde que eu já estou no livro. E quando eu realmente terminar a leitura, eu trago um vídeo falando sobre o livro todo, fazendo do jeito que eu faço por aqui. Então, o que eu tô lendo no momento? Depois que eu terminei o Ruído Branco, que eu também fiz vídeo no canal, se você não viu, também vou deixar linkado aqui em cima, eu fiquei meio sem saber exatamente o que eu queria ler, para onde eu ia, tá? Eu peguei o Este Lado do Paraíso, do Fitzgerald, que é um dos meus autores favoritos, e eu estou, né, desde que eu conheci o autor, eu li um livro por ano. Então eu li um livro no ano passado, eu li um livro em 2024, e aí eu pensei assim, vou ler o meu livro do Fitzgerald desse ano. Mas eu comecei a ler, eu fui acho que até a página 80, e eu não consegui ter essa imersão na história. E aí eu deixei de lado e eu fui para algum outro livro. Eu acho que eu tentei pegar algum outro que eu não lembro agora qual foi. Depois eu tentei ler Hibisco Roxo e eu li o primeiro capítulo do Hibisco Roxo e eu falei assim, não é o livro para agora, para esse momento. E aí isso coincidiu com o meu marido pegar um livro do Dickens num sebo, né, que a gente gosta muito. E aí eu falei assim, vou ler o livro do Dickens, estou com muita vontade de ler esse livro. E é o David Copperfield. Eu li Uma Canção de Natal, acho que foi no Natal de 2024, ou foi no Natal do ano passado, não me recordo. Não foi no Natal do ano passado, foi no Natal de 2024, eu li Uma Canção de Natal. E eu gostei muito, eu achei, assim, divertidíssimo. Eu já tinha assistido o filme, né? Aquele filme de animação que o Scrooge é a cara do... O personagem do Scrooge é feito em cima do... Lembrei. Que o personagem do Scrooge é feito em cima do Jim Carrey, né? Então é a cara ali, você vê, é o Jim Carrey. E eu gostei bastante daquele filme. E aí eu li Um Conto de Natal. E é, assim, excelente, é divertidíssimo. E aí agora, né, eu tenho aqui na estante o David Copperfield, que é esse calhamacinho, tá? Ele é bem grossinho. Mas a edição da Penguin, ela é pequenininha, né? Tipo, é quase o tamanho da minha mão. Então acaba que o livro acaba sendo mais curto, né? Vamos assim dizer. A edição da Penguin, ela vem aqui com um ensaio
ela tem 2 ensaios ou 3 ensaios, né? Tem uma introdução aqui, tem um prefácio, né? De quando o livro foi publicado, né? Numa outra versão lá nos Estados Unidos. Mas esse prefácio e esses ensaios, inclusive tem um ensaio da Virginia Woolf, eles estão aqui no final do livro. Às vezes a Penguin ela traz uma introdução, né, uns textos no início, não é o caso desse livro. Aqui já começa com uma pequena introdução que o Dickens faz, que é só uma páginazinha, e que ele faz um pouco antes de morrer, e é nessa introdução que ele fala que o filho dele favorito, né, é o David Copperfield. Então as pessoas falam, né, por aí que é o livro favorito do Dickens, então foi nesse prefácio que ele falou isso, né? E então a gente tem aqui no final esses textos, mas também é pouquinha coisa. O livro realmente é grandinho. Ele tem 1121 páginas nessa edição da Penny, mas como eu falei, parece que é menor porque o livro é pequeno, né? Então é uma página pequenininha que você lê rápido. E assim, como eu disse, no Conto de Natal eu já tinha achado bem divertido, mas eu pensei que fosse mais pela ideia assim da história. Mas lendo o David Copperfield, eu descobri que esse livro aqui também é muito engraçado. Então, eu acho, tá? Não sei se eu posso dizer com certeza, porque eu não li os outros livros do Dickens, mas eu acho que, me parece que é uma característica do autor ser um autor divertido. Ele tem umas piadinhas, assim, umas coisas que ele faz no livro que são muito engraçadas. Então, eu me peguei rindo em vários momentos dessa leitura, apesar de ter momentos muito tristes também, né? Então, se você não sabe sobre o que é o livro, é um romance de formação, tá? E o que é um romance de formação, né? Para quem não conhece, é esse romance que vai acompanhando a formação mesmo de um personagem. Então, a gente vai ter aqui o livro começando com o nascimento do David Copperfield e você vai acompanhar a infância, adolescência, ali, juventude, né? A vida toda desse personagem até a morte dele. Então, por isso que a gente diz que é um romance de formação, você acompanha a formação desse indivíduo. E eu acho que esse aqui talvez seja, não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que talvez seja o romance de formação mais famoso depois do romance que originou esse gênero, né? Romance de formação, que é o livro do Goethe, eu acho que se fala assim em alemão, né? É Goethe, que é os anos de aprendizado de... Também não sei falar o nome do personagem, o Wilhelm Meister, algo assim, que eu também tenho aqui. Inclusive, eu comprei recentemente. Vou pegar aqui para mostrar para vocês esse livro aqui. Eu acho essa capa belíssima. Olhando aqui, eu descobri, na verdade, que isso aqui é uma pintura do autor, tá? Do autor aqui na janela da casa dele. Eu acho essa capa belíssima, da editora 34. Eu peguei esse livro recentemente, um pouco antes do David Copperfield, e eu iria ler esse livro. Lembrei aqui agora, né? Antes de ler o Hibisco Roxo, eu peguei esse livro para ler, porque talvez a maior contribuição da literatura alemã, né, para a literatura mundial é a fundação, né, a criação do romance de formação, que é feito através desse livro aqui, tá? Então eu iria ler esse livro aqui e depois eu iria ler o David Copperfield. Mas eu comecei a ler esse livro aqui e eu tava na apresentação ainda, né, lendo a apresentação, e eu falei assim, não sei, aí eu fui realmente pra história, começar a ler, mas não me segurou, assim, não me pegou no momento, e aí eu deixei ele ali de canto. Bom, então é isso, você vai acompanhando a história desse personagem. Eu estou no capítulo 18, página 346, então eu já li um bocado aqui, ó. Mas falta ainda bastante coisa.
Marquei algumas coisinhas aqui, alguns pontos que eu achei interessante, alguns acontecimentos ou falas de personagens. E eu tô num ponto da história em que ele ainda é uma criança, talvez no início ali da adolescência, e já aconteceu um bocado de coisa com esse personagem, tá? Já teve muito sofrimento até esse ponto aqui da história, mas agora eu estou num ponto em que tá tranquilo, que ele tá passando por um momento ali de felicidade. Não vou dizer muito sobre a história em si, porque eu também não quero dar spoiler pra ninguém, tá? Mas é um personagem que passa por coisas muito traumáticas ali, né, na infância. Ele passa por situações muito tristes. Tem algumas situações que ele está tentando realmente, né, sobreviver, e ele é passado para trás, né, por algumas pessoas ali. Então, assim, é acompanhar uma criança passando por umas situações bem complicadas. Então, ele mexe com você, assim, pelo menos mexeu comigo em alguns pontos. Tem personagens detestáveis, então teve um momento assim que eu terminei de ler um capítulo, eu tava lendo antes de dormir, aí eu fechei o livro assim e falei assim, nossa gente, pelo amor de Deus, que ódio que eu tenho desse personagem, eu quero vontade de jogar o livro longe. Mas isso é muito interessante, eu gosto de me sentir assim, envolvida no livro. Até o momento eu não sei, assim, eu não consegui identificar se tem alguma crítica a algo da sociedade ali. Pra mim, até o momento tá sendo acompanhar essa história desse personagem, acompanhar a vida dele, meio como um, um romanção, assim, né? Uma vida. Aquela coisa que você vai acompanhando realmente a história do personagem. Tipo aqueles filmes que você tá ali e vai passando com calma a vida, e você fica esperando acontecer algo. É... Ou não, tá? Eu gosto de filmes que eles meio que só vão andando, assim, eu gosto de histórias que você só vai acompanhando a história da pessoa, sem ficar necessariamente esperando por uma reviravolta, por um grande acontecimento. Então, um livro que eu li, na minha opinião, é assim, é o Stoner, do John Williams, que se você também não assistiu, tem vídeo aqui no canal. E se você não leu, eu também indico. Eu acho que é um livro muito bom, mas que é um livro também que é isso, você vai acompanhando a história do personagem, passando por situações muito complicadas, e eu falei sobre esse livro, eu acho o final belíssimo, então vai lá assistir a minha resenha se você não assistiu. E aqui no David Copperfield eu também tô gostando muito. Eu tô gostando de acompanhar a história desse garoto. Tem diálogos muito engraçados, situações muito engraçadas, como eu falei, tem uma situação que ele tá na casa da tia, e aí de repente, ela tá no meio da conversa, ela grita o nome da criada ali da casa, e ela fala, né? Eu não lembro o nome da criada agora, mas ela fala o nome da criada e ela grita assim, burros! E sai correndo e para afastar cavalos que estão no gramado na frente da casa dela, né? Que ela não quer que os cavalos passem por ali. E aí ela fica a todo momento no meio da conversa gritando burros, toda vez que aparece que ela vê pela janela algum burro. E eu achei isso muito engraçado. E não só isso, né? Entre outras situações aqui que acontecem no livro. Então eu tô quase chegando na metade, né? 247 tá indo. Eu tô indo bem, né? Eu peguei pra ler esse livro, acho que foi na segunda semana ou terceira semana de fevereiro. Talvez segunda, um pouco depois do carnaval. Então eu acho que eu tô lendo numa velocidade ok, assim, boa. Não tô me cobrando muito, né? Tô lendo com calma. E além do David Copperfield, eu estou lendo um livro de não ficção, que é esse livro aqui, Imediatez ou o Estilo do Capitalismo Tardio Demais. Vocês devem ter visto aí em algum lugar do YouTube, alguém comentando sobre esse livro. E eu tô lendo. Eu comecei a ler esse livro aqui já tem um tempinho, porque o meu foco maior acaba sendo o livro de ficção. Eu não sou uma leitora assídua de livros de não ficção. Eu li um bem fininho no ano passado, do sociólogo
coreano, que tá também muito famoso, o Byung, acho que é Chul Han, algo assim. Que é, eu li o livro dele mais famoso é A Sociedade do Cansaço, né? Mas o tema não me pegou assim, eu não tava muito afim de ler esse tema no momento, né? E aí eu vi um dele que se chama Crise da Narração e o tema me pegou. E aí eu li um livro rapidinho, mas você acaba demorando um pouco para ler, pelo menos eu acabei demorando para ler, porque eu queria entender bem o assunto do que ele estava falando. Então eu grifei algumas coisas e aí, né, demorou um pouquinho mais de tempo. E eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal para falar sobre esse livro, porque eu não tenho ideia de falar só sobre ficção aqui nesse canal. Eu também quero falar sobre livros de não ficção, né? Mas eu não sou uma grande leitora desse tipo de livro, eu tô meio que começando agora, né, engatinhando nesse caminho. E depois que eu li A Crise da Narração, eu fiquei muito interessada no tema, né, como que as pessoas estão perdendo a capacidade de contar histórias, então a gente tem também uma crise da ficção, né? Então, se a gente parar para observar o atual momento da literatura, a literatura contemporânea, a gente tem muita autoficção, né? E isso me interessou muito, e aí eu vim para esse livro aqui. Então, eu tô aqui na página 130, mais ou menos a metade do livro, metade do livro. E eu tô demorando um pouquinho, eu tô lendo com calma, devagar. E o livro é muito interessante, muito interessante. Eu nem terminei de ler ainda, mas eu já super indico. Eu tô na parte do livro em que ela fala justamente da escrita. Então ela vai falar aqui sobre como esse estilo que ela chama de imediatez, né? Que vem com esse capitalismo tardio e que com as redes sociais a gente entra nessa coisa de tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser curto, e ela fala como que isso vai afetando, né, a criatividade e a arte como um todo. Então é muito interessante. Então, assim, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, porque eu não conheço muito do assunto, mas eu estou achando muito interessante esse livro. Depois disso ela vem falar aqui de uma parte sobre o imaginário também, sobre essa crise, né, do imaginário, e aí ela entra na escrita, ela vai falar também sobre vídeo, então vai falar sobre as produções visuais, filmes e séries, né, televisão. Depois ela traz aqui a antiteoria e a conclusão. Então eu tô no capítulo de escrita e ela traz justamente esse ponto dessa crise da ficção, das pessoas estarem escrevendo autoficção. Então ela traz pontos muito interessantes, muito importantes. Ela fala sobre essa sociedade em que a gente está vivendo, em que as pessoas são muito narcisistas. Então, e sobre essa coisa do capitalismo, de você se vender, né? Você vende o teu corpo, você vende a tua imagem, você se expõe na internet, você cria uma página no Instagram. Hoje, se você é um profissional, se você é um nutricionista, se você é um profissional de educação física, se você é um psicólogo, não interessa, se você é um designer, você tem que ter a sua página em alguma rede social, você tem que se vender, você tem que se mostrar, você tem que, sabe? Hoje, para você publicar um livro, você tem que ter, sei lá, quantos seguidores, e isso não é só no Brasil, tá? Isso é também nos Estados Unidos. Ela é uma autora americana, ela é uma professora, né? Que é a professora do departamento de inglês da Universidade de Illinois, Chicago. Então, isso não acontece só no Brasil, tá? Para quem tem a impressão que é só aqui que você precisa já ter uma quantidade de fãs, de seguidores para que você consiga publicar o seu livro, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, você tem que estar presente em tudo, você tem que estar aparecendo para que você consiga vender. Um Thomas Pynchon hoje, assim, se surgisse uma pessoa como o Thomas Pynchon, é quase que impossível, né? Porque o Thomas Pynchon, por exemplo, é completamente recluso.
completamente recluso. A gente não tem quase... Acho que tem uma fotografia dele quando ele saiu para votar, assim, e alguém viu que era ele. Então, acho que uma pessoa hoje que ela quisesse... eu quero publicar, mas eu não quero ficar em evento, eu não quero aparecer, eu não quero ter uma rede social que eu tenho que ficar lá, ficar falando com ninguém. Isso é quase impossível, sabe? Esse fenômeno, por exemplo, Helena Ferrante, que ninguém sabe quem é Helena Ferrante. É legal, criou toda uma coisa ao redor, quem é essa pessoa? Mas assim, a gente precisa lembrar que a Helena Ferrante é uma autora já antiga, ela publica já há bastante tempo, né? Helena Ferrante já publica há bastante tempo, antes da gente ter essa internet, como a gente tem hoje na palma da mão. E eu fico me perguntando, sabe, esse livro ele tem me feito pensar muito. Eu fico me perguntando, será que hoje uma pessoa, um autor, sabe, que surgisse querendo escrever ficção, tá? Ficção. Não querendo escrever autoficção, não querendo falar de sua própria vida, mas querendo escrever ficção e que fosse bom, e que fosse uma pessoa que quisesse só ficar na dela, sabe? E que trouxesse um livro bom, quisesse publicar, não tivesse seguidores, não fosse uma coisa... Será que essa pessoa ela consegue ter abertura, né? É muito complicado. Inclusive tem uma frase aqui nesse livro que é um homem, eu não lembro se ele é um professor, mas assim, a gente tem esse homem que ele comenta isso aqui. Deixa eu ver se eu acho o trecho. Achei. A gente tem aqui um romancista e professor chamado Tom McCarthy. Eu não conheço. E ele, em 2015, tá? Ele falou sobre a questão das pessoas, os profissionais de letras, né? Que poderiam trabalhar em editores, como revisores, como redatores, que essas pessoas elas estão cada vez mais indo trabalhar para instituições, para empresas. Então ele traz um ponto aqui muito interessante, que ele fala assim, essa frase ficou muito marcada para mim. Se houver algum indivíduo vivo em 2015 dotado do gênio e da visão de James Joyce, ele provavelmente estará trabalhando para o Google. Pensa nessa frase, né? E aí eu fiquei pensando justamente nisso. Será que se a gente tivesse uma pessoa hoje, como esse professor disse, dotado desse gênio, né, do James Joyce, será que essa pessoa conseguiria publicar? Se ela não tivesse 1 milhão de seguidores na rede social, se ela tivesse 10 mil, 20 mil seguidores numa rede social, se ela já não fosse conhecida, se ela já não tivesse contato com alguém, será que ela conseguiria publicar? Será que ela estaria envolvida com algo relativo à escrita, talvez trabalhando num jornal, ou ela estaria trabalhando para o Google, para o Facebook, criando textos publicitários ou, né, algo assim. E eu acho que é um ponto a se pensar, sabe? A gente tinha uma coisa que eu falo muito aqui em casa quando eu converso com meu marido ou com pessoas que eu conheço, que se a gente parar para analisar os autores antigos, né, a gente tinha muitos autores que começavam em jornais, que eles chegavam, eles conseguiam um emprego no jornal e eles começavam a escrever matérias, ou eles escreviam pequenas crônicas, pequenos contos em jornal. A gente tinha os folhetins, né? Então a gente tem vários autores que trabalharam como jornalistas. O Hemingway foi jornalista, o Machado aqui no Brasil foi jornalista. Pessoas que escreviam para revistas, para jornais e entraram, né? E passaram a escrever seus romances. E hoje, como que isso acontece? E aí a gente tem esse que, na minha opinião, é um mito, né, de que a internet veio para democratizar e para ajudar. Hoje você pode publicar, você pode escrever a sua história e colocar no Kindle. Realmente, você pode escrever a sua história e colocar no Kindle, mas assim, democratizou de verdade, né? E ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa também que a gente tem que se perguntar, que eu acho que é assim, será que todo mundo realmente sabe escrever? Eu acho que também é um ponto, sabe? Eu acho que precisa existir uma mediação, precisa existir pessoas, editores, pessoas que saibam o que
que deve ser publicado ou não, o que está pronto ou não. Essa pessoa sabe escrever isso aqui, sabe? E não só o tema vende. Vamos vender porque vamos publicar porque o tema vende. Entende? Bom, é muita coisa, esse vídeo já tá longo. Eu só queria realmente mostrar pra vocês o que eu tenho lido por aqui. E quando eu terminar esses livros, eu venho aqui com um vídeo para falar tudo que eu achei da leitura completa. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, comenta aqui embaixo, vamos conversar e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!